né? Geralmente eu sempre uso Ctrl S e tá aqui criado. É claro que não tem visual nenhum, não tem design nenhum, mas não é o foco dessas 3 ou 4 aulas que eu estou criando. Então, aqui já está funcionando o cadastro. Bom, para provar que isso aqui já está funcionando, eu vou abrir aqui o navegador. Aqui está o banco de dados. E aqui eu tenho um arquivo, eu tenho uma pasta, né? Tutorial sistema e-mails. E aqui eu tenho um arquivo cadastro de e-mails.php. Vou colocar aqui Adriano Giannini, estado Alagoas, e-mail adrianogiannini.com.br. Telefone, aquele velho telefone do 88-999-9666. Pronto, tá aí meu telefone, né? Então, cadastrar. Como eu disse a ele que quando cadastrasse voltasse para o próprio arquivo, então ele já cadastrou, né? Vamos fazer um teste aqui. Vou vir aqui no banco de dados, vou selecionar a tabela e só o fato de visualizar já está funcionando já significa que tem registro nele. Então, olha lá, Adriano Giannini, Alagoas, e-mail, fone. Me perdoe, eu coloquei lá o tipo de caractere diferente, mas tudo bem, depois eu corrijo. Isso é um detalhe. Então, veja só, o formulário já está funcionando, certo? O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar um formulário que vai pesquisar os e-mails. Então, eu vou pesquisar por nome. Por exemplo, eu tenho 500 Adrianos. Quando eu pesquisar por Adriano, ele vai mostrar somente os e-mails dos Adrianos que estão cadastrados. Se eu pesquisar por Adriano, ele não vai mostrar que o ID é 1, que o nome é esse, que o estado é esse, que o telefone é esse. Ele não vai fazer isso, ok? Então ele só vai exibir os e-mails, certo? Deixa eu cadastrar mais um aqui. Nome João da Silva, estado, vou colocar aqui Rio de Janeiro, e-mail joão.com.br. O telefone dele é o 9999-6666. Cadastrou. Vamos visualizar aqui. E-mails, visualizar. Tá aqui, certo? Então, tá cadastrado. Então, deixa eu aproveitar e corrigir logo esse erro, porque o que aconteceu aqui foi o seguinte. Eu vou aqui na tabela e-mails, aqui no lado esquerdo, selecionar o campo fone. Observe que eu coloquei char2. Então, eu vou alterar aqui, na verdade, ao invés de 2 era 20, ou o número exato da numeração do telefone. Vou salvar e quando eu fizer um outro cadastro, aí sim, já vai estar cadastrando normal. Eu vou voltar para o Dreamweaver, vou deixar esse arquivo aqui e vou criar um arquivo novo. Também PHP, claro. E vou salvar esse arquivo com o nome de listar e-mails, certo? Então, antes de eu criar a conexão, ou melhor, antes de eu criar a consulta ao banco de dados, eu vou criar logo a estrutura que vai servir como busca. Então, eu vou vir aqui no painel Forms, vou criar um form e vou colocar aqui o seguinte, ó, digite o nome para localizar o e-mail. Aqui eu vou criar uma caixa de texto, text field, ok. Detalhe, é muito importante, já que a consulta só vai acontecer de acordo com o que você digitar aqui, é muito importante que você se lembre o nome desse campo. Então, ó, eu cliquei em cima para selecionar e aqui embaixo eu vou definir o nome dele. Ele vai se chamar pesquisar. Você pode colocar qualquer outro nome, desde que você se lembre exatamente o nome que você colocou, ok? E aqui eu vou criar um botão ok no final. Vou clicar em cima, vou mudar o nome. Ok. Ou seja, eu digito o nome, clico em ok e ele vai listar, ok? Então tá aqui abaixo, você não precisa clicar dentro do form, né? E eu vou agora, claro, criar a consulta, né? Então vamos aqui no painel Binds, que é o segundo painel aqui da Application, a segunda aba do painel Applications. Vou clicar no sinal de mais e está aqui Record Set Query, ou seja, consulta, traduzindo, né? Não traduzindo ao pé da letra, mas o que isso serve, o que isso lhe proporciona é você criar uma consulta ao banco de dados. Então vamos lá, vou clicar aqui. Que nome você quer dar a isso? Que nome você quer dar a sua consulta? Vou colocar um nome bem simples. Listar. Connection, você só tem uma, conexão e-mails. Ele já listou a tabela e aqui ele está lhe perguntando o seguinte.
Na hora de listar, você vai precisar de todas as colunas ou não. Você pode até deixar todos e mandar exibir somente o e-mail, mas como você não vai precisar de todos, aí você pode personalizar e selecionar somente os que você precisa, ok? Mas vou deixar todos aqui. Filtro, vai haver alguma filtragem? Se você disser que não vai haver filtragem, quando ele acessar o arquivo, tudo que tiver cadastrado no banco de dados vai aparecer de uma vez só. Afinal, você foi muito claro em dizer que não existe nenhuma filtragem. Só que eu quero que ele liste de acordo com o que eu digitar nesse campo. Então, aqui ele está dizendo o quê? Digite o nome. Então, a filtragem vai ser pelo nome. Então, o campo nome é que vai definir a filtragem. Aí que ele está perguntando qual o critério de filtragem do campo nome. Vai ter que ser exatamente igual. Então, por exemplo, se for João da Silva Santos, ele só vai achar se digitar João da Silva Santos. Eu recomendo você colocar isso aqui, ó, contens. Ou seja, eu tenho 500 Adrianos cadastrados, como eu falei. Se ele digitar a palavra Adriano, ele vai listar os 500. Afinal, você disse que apenas tinha que conter o que ele digitou no campo nome. De onde vem essa informação? Isso é muito importante. De onde vem a informação? Ou seja, já que você mandou ele filtrar pelo campo nome, de onde vem a informação para ele filtrar? Não vem dessa caixa de texto aqui, que se chama pesquisar? Então, ele não vem de um parâmetro do URL, ele vem de uma variável de formulário. Sempre que vier de um objeto de formulário, vai vir de um form variable. E aqui do lado ele pergunta o nome. Bom, e aí, qual é o nome desse campo de texto, dessa variável de formulário que você vai usar? Eu me lembro muito bem que eu coloquei o nome pesquisar, ok? Por último, ele pergunta se você quer colocar em ordem crescente ou decrescente. Isso aí fica a seu critério, ok? Poderia ser útil nesse caso se eu colocasse o ID decrescente. Por que seria útil? Porque ele pegaria dos últimos cadastrados, ou seja, os cadastros mais recentes para os mais antigos. Aí você poderia saber, por exemplo, quem se cadastrou há pouco tempo, não é? Vou deixar nenhum, vou clicar em OK. Está criada a consulta, certo? Eu vou usar aqui no painel Data Dynamic Table. Então vou clicar aqui em Dynamic Table. Eu já estou criando a estrutura para listar os registros. Aí que ele está perguntando quantos eu quero mostrar por vez, ou seja, por página. Eu vou colocar 30. Então quero listar 30 por página, certo? Ele colocou todos, mas eu não quero todos. Então vou tirar aqui o ID, vou tirar o nome, vou tirar o estado. É só selecionar e deletar. E vou tirar também o fone. Agora, claro, eu posso aumentar a tabela aqui. Vou salvar. E depois que eu salvar, eu vou no navegador testar. Ok? Então estou aqui, ó, no arquivo listar e-mails.php. Se eu não digitar nada e clicar em OK, ele lista todo mundo que está cadastrado no banco de dados. Se eu clicar se eu digitar, aliás, Adriano, ele vai listar somente o e-mail, porque eu só tenho um Adriano cadastrado. Se eu procurar aqui João, então ele achou um João, @joão.com.br. Se eu colocar, por exemplo, A, aí os dois têm a letra A. Agora, só para ficar um pouquinho mais bonitinho, para eu encerrar esse primeiro vídeo, eu vou fazer o seguinte. Eu não quero que essa tabela aqui apareça enquanto eu não fizer uma busca. Então veja só o que eu vou fazer. Eu vou selecionar a tabela inteira. Vou vir aqui no painel Server Behaviors, sinal de mais. E aqui eu tenho alguns controles. Ó. Aqui em Show Region, ou seja, região de exibição, eu tenho aqui algumas opções. Então a segunda opção, mostrar se o record set, ou seja, mostrar se a consulta não estiver vazia. Então se ela estiver vazia, ele não vai mostrar. Eu vou clicar, ele pede a consulta ao banco de dados, ok, vou salvar isso aqui e vou atualizar. Como eu já tinha feito uma consulta aqui, deixa eu acessar o arquivo novamente, pronto, tá aqui. Cadê aquela tabela? Ué, a consulta não tem nada, não tem nenhum registro, você disse lá que enquanto estivesse vazio não mostrasse nada. Quando você clicar em OK, aí ele lista as pessoas que estão cadastradas, ok? Então com isso eu já resolvo a primeira parte. No próximo vídeo eu vou para a parte das imagens e no último vídeo eu mostro como criar o painel de controle para administrar as duas primeiras aulas, ok?
Um abraço e até o próximo vídeo.